Uma jovem enfermeira foi arrastada para fora do hospital depois de remover 40 ferimentos de bala de um Navy SEAL. 24 horas depois, helicópteros pairavam do lado de fora de sua casa. A noite daquela terça-feira estava estranhamente calma quando Lana Cross começou seu turno. Aquele tipo de calma que as enfermeiras instintivamente desconfiam. Calma demais. Suave demais, como o silêncio antes de uma tempestade. Os monitores apitavam firmemente, as luzes do corredor zumbiam no alto e o leve cheiro de antisséptico pairava no ar. Com apenas 22 anos, Lana era jovem para estar na unidade de trauma, mas suas mãos já tinham aprendido o ritmo do caos. O que ela não estava preparada era para o que viria rolando pelas portas 40 minutos depois. Um evento que mudaria o curso de sua vida para sempre. A chamada veio pela linha de emergência. Um código lido, homem não identificado, trauma crítico. Hora de chegada, 4 minutos. Lana saiu de seu ritmo habitual e entrou em prontidão. A adrenalina acelerou seu ritmo. A baía de trauma se iluminou como uma sala de guerra. Técnicos de emergência prepararam mesas, enfermeiras trouxeram carrinhos de ferramentas estéreis. Todos se prepararam para o pior, mas nada poderia tê-los preparado para o que chegou. Um SUV do governo preto parou bruscamente na baía de ambulâncias. 2 oficiais militares pularam para fora. Não eram paramédicos. Sem maca, sem padiola. Apenas uma figura pesada entre eles, meio mole e encharcada de sangue. Eles invadiram as portas com autoridade urgente. Precisamos de um cirurgião agora. Um deles latiu. Lana se adiantou instintivamente. O que aconteceu? Ela perguntou, já avaliando o homem. Fim dos 30 anos, forte como um tanque, sangue escorrendo de múltiplos ferimentos. Seu corpo parecia desfiado, não arranhado ou machucado, mas dilacerado. Seu pulso tremia sob seus dedos. Fraco. Tiros. Emboscada. O soldado rosnou. Ele levou mais de 40 tiros. Ele é nosso trunfo. Ele vive ou você responde a Washington. Não havia tempo para explicar, nem tempo para discutir. O cirurgião de plantão estava em lugar nenhum, preso do outro lado da cidade em um engavetamento de 5 carros. O pânico brilhou nos olhos da enfermeira ao lado dela. Lana olhou para cima. Ao redor dela, todos congelaram, esperando por ordens que ninguém estava preparado para dar. Exceto ela. Preparem para a cirurgia de campo, ela disse de repente, sua voz mais nítida do que ela esperava. Me deem sucção, pinças e irrigação. Eu vou entrar. Lana, a enfermeira-chefe começou, de olhos arregalados. Você não tem autorização. Eu não ligo, Lana retrucou. Se esperarmos, ele morre. Houve um instante de hesitação. Então, como se despertassem de um transe, a sala se moveu. Carrinhos rolaram. Luvas estalaram. Luzes se projetaram. O soldado foi colocado na mesa e seus olhos, tremendo, mal conscientes, ela cortou seu equipamento. Camadas de Kevlar e tecido tático encharcadas de sangue. As feridas estavam por toda parte. Peito, lado, pernas, ombro. Até um tiro de raspão perto do pescoço. Pontos de entrada, pontos de saída. Algumas balas estavam enterradas profundamente, algumas ricochetearam por dentro. 40 balas. 40. Ela não tremeu. Suas mãos eram treinadas, seus instintos aguçados. Não era o que o livro de medicina dizia, não era protocolo, mas era tudo o que ela tinha. Com dedos trêmulos, mas determinados, ela encontrou o primeiro projétil fundo no deltoide. Ela irrigou a ferida e a extraiu com precisão. Grampeou a artéria, embalou o local, passou para o próximo. O suor escorria por sua têmpora. Sucção. Irrigação. Pinça de extração. Repetir. A sala estava em um silêncio mortal, exceto pelos bips dos monitores e pelo som dos instrumentos de metal clicando em suas mãos. Ele parou uma vez. Ela o chocou 2 vezes. Ele voltou, 3 balas para fora, depois 5, depois 12. A equipe cirúrgica, antes duvidando dela, agora, seguia seu ritmo. Eles se moviam como um só, um campo de batalha temporário em brancos estéreis. 20 balas dentro. O comandante assistia do canto, sua mandíbula tensa, seus olhos fixos na enfermeira de scrubs azuis que não tinha patente, nem título, apenas coragem. O homem na mesa, seu homem, estava se esvaindo, e esta jovem mulher o estava puxando de volta com nada além de sua vontade. 26, 31. Sinais vitais estabilizando. Um técnico gritou. Pressão subindo. Bom, Lana murmurou,
sua voz calma, mas tensa. Não terminamos. 35 balas agora estavam em uma bandeja de metal ensanguentada ao lado dela. Ninguém piscou. Ninguém se moveu. As 5 finais estavam enterradas no abdômen, a zona mais arriscada. Qualquer erro poderia romper os órgãos. Ela respirou fundo e entrou. Seus dedos estavam encharcados. Seu corpo doía, mas sua mente estava focada. 40 minutos haviam se passado, 40 balas removidas. A bandeja estava cheia. O peito do soldado subia e descia firmemente agora, um milagre em movimento. Lana finalmente se inclinou para trás, suas luvas encharcadas e tremendo. Sua equipe irrompeu em suaves murmúrios de descrença. Uma das enfermeiras chorou abertamente. O comandante se adiantou, com os olhos arregalados de reverência atordoada. Você o salvou, ele disse, a voz baixa. Lana olhou para o homem na mesa, ainda inconsciente, mas vivo. Ela assentiu uma vez. Eu só fiz meu trabalho, ela sussurrou. Mas até ela sabia que isso não era apenas um trabalho. Este foi o momento que a fez, embora ela ainda não soubesse, o momento que também a quebraria. Porque ao salvar uma vida sem permissão, ela havia cruzado uma linha invisível. Ela agiu por instinto quando a burocracia exigia silêncio. Enquanto a sala ao redor dela pulsava com admiração e gratidão, em algum lugar nas profundezas dos muros do hospital, as engrenagens estavam girando. Ela saiu da baía de trauma, exausta, coberta de adrenalina e sangue. As luzes do corredor piscaram acima dela como estrelas cansadas. Funcionários que ela mal conhecia a encaravam enquanto ela passava, alguns em admiração, outros em confusão. Ninguém disse uma palavra. Ela se sentou no vestiário, tirando as luvas um dedo de cada vez. Suas mãos latejavam, seu corpo tremia, mas em seu peito, orgulho. Pela primeira vez, ela sabia que tinha feito algo que importava. O que ela não sabia era que seu crachá já havia sido sinalizado, que reuniões de diretoria estavam acontecendo a portas fechadas, que alguém em algum lugar já havia digitado sua demissão. Porque Lana Cross não esperou. Ela não pediu permissão. Ela salvou uma vida, e por isso, o sistema viria atrás dela. A luz da manhã nunca pareceu mais suave quando Lana Cross subiu os degraus do St. Elora Medical Center, o mesmo hospital em que ela trabalhou por 3 anos. Ela sentiu o peso do que havia acontecido na noite anterior pairando em seu corpo como uma tempestade silenciosa. Suas mãos estavam doloridas, seus olhos secos, mas seu coração, ele carregava algo poderoso, o tipo de orgulho que só vinha depois de puxar alguém de volta do abismo. Ela havia salvado a vida de um homem. Não qualquer homem. Um soldado, um Navy SEAL, 40 balas, uma baía de trauma e um hospital sem cirurgião. Ela havia se adiantado quando ninguém mais podia. E ela havia vencido. Lana tinha ido para casa por apenas 4 horas de descanso. Ela nem tinha trocado de scrubs. As manchas de sangue haviam secado, prova da luta que ela havia enfrentado e do milagre que ela havia ajudado a tornar real. Ela esperava, talvez tolamente, que alguém dissesse obrigado. Talvez não com balões ou aplausos, mas pelo menos com um aceno, uma palavra, um olhar de respeito. Mas ao entrar no corredor da emergência, algo parecia errado. O habitual burburinho da manhã havia sumido. Enfermeiros desviavam os olhos. Técnicos ficavam em silêncio quando ela passava. Alguns olharam para seus scrubs, as marcas vermelhas, e rapidamente desviaram o olhar. Ela franziu a testa, confusa, mas continuou andando em direção à sala de descanso. Então ela ouviu seu nome no sistema de alto-falantes. Enfermeira Lana Cross, por favor, compareça à administração imediatamente. A voz era fria, monótona, não o tom alegre da habitual atendente. Ainda assim, ela obedeceu. Enquanto caminhava pelo corredor estéril, passando por quadros de avisos e posteres promovendo a excelência no cuidado, seus passos se tornaram mais lentos. Um arrepio subiu por sua espinha. Algo estava errado. Muito errado. Ela alcançou as portas de vidro da administração e as empurrou. Esperando lá dentro estavam 2 guardas de segurança uniformizados, uma mulher do RH que ela só tinha visto uma vez, e o Dr. Beckman, o chefe de equipe, com os braços cruzados sobre o peito e um olhar que poderia cortar aço. Lana, ele disse, não de forma rude. Por favor, sente-se. Ela hesitou. O que está acontecendo? A mulher do RH pigarreou. Vamos direto ao ponto. Conduzimos uma revisão dos eventos da noite passada e identificamos múltiplas violações do protocolo do hospital. Lana piscou. Violações.
Procedimento cirúrgico não autorizado. Operação sem supervisão. Violação de contenção de responsabilidade. A mulher recitou rapidamente. Ela olhou para Beckman, depois de volta para Lana. Dadas as circunstâncias, não temos outra escolha a não ser rescindir seu contrato de trabalho, com efeito imediato. As palavras tiraram o ar de seus pulmões. Rescindir? Lana perguntou, atordoada. Eu salvei a vida de um homem. Beckman falou agora, sua voz um pouco mais suave, quase ensaiada. Você fez o que acreditava ser certo, mas isso colocou o hospital em uma posição legal precária. Somos uma instalação civil. Não respondemos aos militares. Não havia consentimentos assinados, nem isenções, nem autorização. Você quer falar sobre papelada? A voz de Lana falhou. Ele estava morrendo. Eu era a única que podia ajudar. E você ajudou, Beckman admitiu. Mas isso não muda o risco que você criou. Risco. Não vida, não bravura, não ética. Apenas risco. Os lábios de Lana se abriram para falar, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente girava. Apenas 12 horas atrás, ela estava com as mãos dentro do peito de um homem, seu foco mais nítido do que nunca, seu coração firme. Agora, ela estava sendo informada de que a coragem real e crua, era um motivo para a demissão. A representante do RH deslizou um envelope pela mesa. Sua rescisão. Um salário de uma semana. Por favor, devolva seu crachá e qualquer propriedade do hospital. Um guarda se adiantou como se ensaiado, como se isso fosse padrão, como se ela fosse perigosa. Lana se levantou lentamente. Suas mãos tremiam enquanto ela desprendia seu crachá, o que ela tinha conquistado com noites sem dormir, turnos impossíveis e vidas salvas, e o colocou sobre a mesa como uma oferenda fúnebre. Ela se virou para ir, mas Beckman acrescentou mais uma frase, vazia e inútil. Você é uma enfermeira talentosa, Lana. Isso não é pessoal. Ela virou a cabeça ligeiramente. Não é pessoal, ela repetiu. Então por que parece uma traição? Eles não responderam. Os guardas a acompanharam pelos corredores, passando por enfermeiros com quem ela tinha treinado, médicos que ela havia assistido, pacientes que uma vez sorriram para ela quando ela entrou na sala. Agora eles a encaravam, alguns com confusão, alguns com julgamento e alguns com o coração partido. Quando ela chegou à entrada da equipe, as bochechas de Lana ardiam de humilhação. A porta de metal se abriu com um zumbido, e ela saiu para o sol forte da manhã. Sozinha, ela ficou ao lado de seu carro por um momento, sem se mover. Suas mãos seguravam seus clubes ainda ensanguentados. Seus joelhos pareciam fracos. Não era assim que deveria ter acontecido. Ela havia salvado uma vida, e eles a haviam expulsado por isso. Ela se sentou no banco do motorista, olhando para o volante. Ao redor dela, o hospital se erguia, um prédio que ela uma vez viu como seu segundo lar. Agora parecia uma fortaleza de silêncio. Seu telefone vibrou, uma mensagem de uma colega enfermeira. Sinto muito. Nós sabemos o que você fez. Estamos orgulhosos de você. Outro zumbido. Você não merece isso. Eles estão com medo. É só isso. Medo. Mas o medo não a ajudava agora. O medo não tinha entrado naquela baía de trauma. A coragem tinha. E a coragem agora estava desempregada. Ela não chorou. Ainda não. Em vez disso, ela olhou para o estacionamento, seu reflexo no para-brisa a lembrando do que havia acontecido. Sangue. Suor. 40 balas. Ela tinha feito o que ninguém mais podia, e isso tinha sido suficiente para acabar com sua carreira. Pelo menos era o que ela pensava. Por enquanto. Porque em algum lugar acima dela, naquele exato momento, olhos militares estavam observando, revisando, rastreando. E enquanto o hospital virava as costas, outros estavam se preparando para se adiantar. Mas por enquanto, tudo que ela tinha era silêncio e a dor silenciosa de ser punida por fazer a coisa certa. O silêncio em seu apartamento era a coisa mais alta que Lana Cross já tinha ouvido. Ela fechou a porta suavemente atrás dela, como se até o som tivesse se tornado um fardo. O corredor lá fora caiu na escuridão e, com ele, o mundo que ela conhecia. O mundo onde ela era uma enfermeira, uma heroína, uma profissional. Alguém se fechou. Lá dentro, seu apartamento ainda era familiar. Muito familiar. O balcão de madeira barata, a xícara de café meio cheia, as paredes azul claras que antes lhe davam conforto agora pareciam frias e sem vida. Ela jogou suas chaves na tigela de cerâmica perto da porta. O tilintar agudo ecoou por mais tempo do que deveria.
Os passos de Lana para a cozinha pareciam mecânicos. Seus scrubs ainda tinham manchas de sangue seco, algumas dela, algumas dele. Ela deveria ter se trocado, mas o que importava agora? Ela colocou sua bolsa no chão e viu seu crachá do hospital. Lá estava ele no balcão onde ela o havia jogado horas atrás. A foto de seu rosto sorridente olhava para cima de debaixo do plástico. Lana Cross, ENF. A escrita laminada não tinha mudado, mas todo o resto tinha. Ela o encarou por um longo tempo. Aquele crachá uma vez abriu portas, convocou respeito, deu significado ao seu dia. Agora parecia um insulto, uma relíquia, um rótulo que não pertencia mais a ela. Ela se sentou à mesa da cozinha, ainda usando seus scrubs ensanguentados, suas mãos descansando em seu colo. Moles. Seu corpo parecia desconectado, como se pertencesse a outra pessoa. Ela ainda podia sentir a pressão fantasma de pinças e fórceps em seus dedos, o peso de 40 balas cuidadosamente retiradas da carne dilacerada, a batida de um coração falhando sob sua palma. Ela havia salvado a vida daquele homem, e agora ela estava sozinha. Ela olhou para seu telefone na mesa. Nada. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nenhum e-mail. Nem mesmo um "como você está?" de uma enfermeira com quem ela trabalhou lado a lado por 3 anos. O silêncio não era acidental. Foi escolhido. Todos sabiam, ela tinha certeza agora. A história havia se espalhado como um incêndio por todo o andar do hospital, e ainda assim ninguém a procurou. Ninguém a defendeu. Porque ficar ao lado dela significava ficar contra algo maior, algo que poderia engolir carreiras como a dela sem piscar. O silêncio não era vazio. Era traição. Ela caminhou para o banheiro e se olhou no espelho. A mulher que a encarava parecia assombrada, não por culpa, mas por dúvida. A dúvida que se infiltra na alma quando tudo em que você acreditou te vira as costas. Ela escorregou para o chão, suas costas contra o azulejo frio da banheira, suas pernas dobradas contra o peito. E se eles estivessem certos? E se ela tivesse exagerado? E se tivesse sido imprudente? Ela agiu por instinto. Ela agiu porque ninguém mais o faria. Mas o sistema não se importava com batimentos cardíacos e instintos. Se importava com responsabilidade, assinaturas, autorizações. Ela não tinha nada disso. Apenas mãos, sangue e fé. Fé no juramento que ela havia feito para não fazer mal, para proteger a vida, para agir quando outros não podiam. Mas de que adiantava um juramento se isso a deixava desempregada, na lista negra, sozinha? O estômago de Lana se contraiu de fome, mas a ideia de comida a deixou fria. Ela não tinha comido desde a noite anterior. Seu corpo estava colapsando, faminto por conforto, ansiando por tranquilidade. Mas não havia ninguém aqui para dar isso. A manhã seguinte veio como um sussurro. A luz cinzenta se filtrava pelas cortinas. Seu telefone estava intocado. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nenhum obrigado. Até o homem que ela havia salvado, fosse quem fosse, não tinha tentado contatá-la. Talvez ele nem soubesse o que ela tinha feito. Talvez os militares o tivessem levado em segredo. Talvez ela nunca fosse para saber. Mas sua memória sabia. Ela se lembrou de seu equipamento encharcado de sangue, do peso dele na maca, da maneira como seu pulso tremia contra a luva dela. O momento em que ele voltou à vida. Aquele momento deveria ter significado algo. Deveria ter mudado algo. Em vez disso, tinha levado tudo. Lana se levantou e andou até a janela. A cidade seguia lá fora. Ônibus rolavam pela rua. Pessoas andavam. Cães carregavam compras. Telefones rolavam. Ninguém sabia que dentro deste apartamento uma jovem enfermeira havia sacrificado sua carreira inteira por um soldado sem nome, sem rosto. O mundo não havia parado para ela. Nem sequer tinha feito uma pausa. Seus olhos ardiam. Não com lágrimas, mas com a crueza de ser invisível, inaudível, desacreditada. Ela serviu um copo de água e se sentou à mesa novamente. Seu crachá ainda estava lá. Ela o pegou, virou-o. Era estranho como um pedaço de plástico podia ter tanto peso. Como a memória queimada no plástico. Ela considerou jogá-lo fora, mas algo a impediu. Ela o colocou gentilmente de volta, como se estivesse colocando a mão no peito de um paciente dormindo. Este não era o fim. Não podia ser. Porque por baixo da vergonha, do silêncio, da dúvida, ainda havia algo firme, algo que ela não podia explicar. Uma voz silenciosa enterrada no fundo de seu espírito machucado que continuava a repetir a mesma verdade simples. Você fez a coisa certa.
Não importava o que os administradores dissessem, o que o sistema acreditasse, o que as manchetes distorcessem. Ela sabia o que tinha visto. Ela sabia como seus sinais vitais tinham subido, a maneira como a respiração tinha voltado para pulmões que quase tinham desistido, a maneira como uma sala que uma vez abrigou a morte tinha acolhido a vida novamente, tudo porque ela se recusou a esperar por permissão. Essa era a verdade dela. E a verdade não fica enterrada. Não para sempre. Ela pode estar silenciosa agora, dolorosamente assim, mas o silêncio tem uma maneira de construir pressão, de preparar o mundo para algo mais alto, mais forte. Inegável. Seu telefone vibrou uma vez, depois de novo. Ela olhou para baixo. Número desconhecido. Ela não atendeu. Ainda não. Em vez disso, ela se levantou e caminhou para o banheiro. Ligou o chuveiro, tirou os crubes que tinham se agarrado a ela como uma armadura. Ela entrou debaixo da água quente, deixando-a lavar o sangue, o medo, o julgamento. Ela não estava quebrada. Ela estava se curando. Ela ainda estava aqui. E o mundo não ficaria em silêncio por muito tempo. O dia tinha começado como todos os outros desde que Lana Cross tinha sido demitida. Quieto, lento, pesado de calmaria. Tinha sido 4 dias desde que o hospital a descartou como uma responsabilidade. 4 dias de telas de telefone silenciadas, e-mails não respondidos e olhares vazios do mundo que ela pensou que ficaria com ela. Ela tinha dormido pouco. Ela mal comeu. Seu crachá, não mais uma chave para o propósito, estava intocado em sua mesa de café como um lembrete de tudo o que ela tinha perdido naquela manhã. O céu sobre Houston estava pálido e sem nuvens. Lana se sentou em sua varanda, enrolada em um moletom velho azul marinho, com as pernas dobradas embaixo dela, bebendo café morno que tinha mais gosto de ritual do que de conforto. A vizinhança estava como sempre, quietas, zumbindo com cortadores de grama distantes e risos de crianças. Pássaros cantavam. O vento balançava as folhas. O mundo continuava em movimento. E então aconteceu. Um ronco profundo rolou pelo céu como um trovão distante. No início, Lana não pensou muito nisso, talvez uma tempestade se formando. Mas o som não se desvaneceu. Ele ficou mais alto, mais nítido, rítmico. Não rolava em ondas. Batia. Estremecia. Paz. Paz de helicóptero. Ela se levantou lentamente, colocando a caneca no corrimão da varanda. Seu pulso acelerou. O som estava se aproximando, baixo e forte, como se o ar estivesse tremendo. Então ela viu. Um helicóptero, depois outro. Militares, maciços, seus ventres pretos foscos cortando o céu azul. Eles não estavam apenas voando. Eles estavam descendo diretamente sobre seu condomínio. O coração de Lana bateu contra suas costelas. Ela recuou, confusa, assustada. Uma dúzia de pensamentos surgiram em sua cabeça. Eles estão procurando por alguém? É um exercício. Estamos em perigo. Portas se abriram ao longo da rua. Vizinhos saíram, alguns filmando, alguns protegendo os olhos da rajada de vento das pás. Enquanto o primeiro helicóptero pairava e depois descia logo acima do estacionamento, o segundo flanqueou, circulando uma vez antes de desacelerar para uma deriva estacionária. A poeira rodopiou. Árvores se curvaram. Alarmes de carro guincharam. O quarteirão inteiro congelou em descrença. Lana ficou em sua varanda, com os braços ligeiramente levantados para bloquear as rajadas de vento que batiam em seu moletom. Seu cabelo chicoteava em seu rosto. Seu peito subia e descia rapidamente, a respiração presa em algum lugar entre admiração e medo. As portas do helicóptero se abriram. 4 figuras desembarcaram, suas botas pesadas contra o asfalto. Uniformes táticos, óculos escuros, postura rígida. Mas foi o homem no centro que prendeu o olhar de todos. Alto, condecorado, confiante. Um comandante da Marinha. Águias de prata brilhavam em seu colarinho. Seus olhos encontraram Lana instantaneamente, mesmo à distância, e ele começou a caminhar em direção a ela. Ela não se moveu, nem mesmo quando os vizinhos sussurravam e ofegavam. Nem mesmo quando uma garotinha apontou do outro lado da rua. O comandante parou na base dos degraus de sua varanda. Ele tirou os óculos de sol. Seus olhos eram azuis. Diretos. Humanos. Lana Cross, ele disse, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Ela assentiu lentamente. Sim. Ele estendeu a mão para o bolso do peito de seu uniforme e puxou um envelope branco lacrado, impecável e oficial. Então, para o choque de todos que assistiam, ele deu um passo para trás e a saudou. Lana piscou,
sem saber se estava sonhando. Você salvou um dos nossos, ele disse firmemente. E nós não esquecemos isso. Ela não conseguia falar. Sua garganta se apertou de emoção. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o envelope. Quando seus dedos o tocaram, o comandante manteve o olhar dela. Nós a rastreamos. Ele acrescentou, porque heróis como você não pertencem às sombras. Ofegos surgiram entre a multidão. Mais vizinhos haviam se reunido agora, atraídos pelo barulho, pelo vento, pelo espetáculo. Telefones estavam fora. Câmeras clicavam. Mas naquele momento, nada disso importava para Lana. O mundo desapareceu. Ela cuidadosamente quebrou o selo. Lá dentro, uma carta com o selo dos Navy SALS. Oficial, formal, grata. Abaixo dela, um cheque. $100.000. Ela olhou para ele, atordoada. Eu não entendo, ela sussurrou. A expressão do comandante suavizou. Você agiu sem hesitação. Você salvou a vida de um operador de primeiro nível. 40 balas, sem cirurgião e sem reforço. Nós o interrogamos. Ele se lembra de tudo. O momento em que suas mãos o puxaram de volta da morte. Você não sabia o nome dele, mas você lhe deu um futuro. Ele fez uma pausa e agora queremos retribuir algo a você. Os outros oficiais se adiantaram. Um carregava uma pequena caixa forrada de veludo. Eles a abriram. Dentro havia uma medalha, prateada e brilhante, com uma águia e as palavras por valor civil. Não era apenas cerimonial. Esta era uma medalha reservada para atos de bravura extraordinária por civis em face de adversidades avassaladoras. Menos de 50 já haviam sido concedidas. O lábio de Lana tremeu. Ela olhou para ele. Por que eu? Ela perguntou, quase sem fôlego. O comandante deu um leve sorriso. Porque você fez o que ninguém mais podia, e você fez isso pelas razões certas. Ela pegou a medalha com as duas mãos. Parecia mais pesada do que parecia, mas não um fardo, mais como uma âncora, um peso de aterramento, algo sólido para se agarrar em um mundo que tinha tentado apagá-la. Lágrimas encheram seus olhos. Por trás dela, alguém aplaudiu, depois outro, e logo o quarteirão inteiro irrompeu em aplausos, vivas, assobios, palavras de apoio gritadas de calçadas e varandas. Lana ficou congelada em sua varanda, a medalha em uma mão, a carta e o cheque na outra, enquanto o vento dos helicópteros bagunçava seu cabelo e fazia seu moletom esvoaçar como uma bandeira. Ela não tinha sido presa. Ela não tinha sido repreendida. Ela tinha sido honrada, reconhecida, vista. Ela finalmente deixou as lágrimas caírem porque por dias o mundo tinha virado as costas para ela. Ela tinha se sentado em silêncio, perguntando se fazer a coisa certa valia a pena. Agora ela tinha sua resposta. Lana se adiantou e estendeu a mão. O comandante a apertou firmemente. Obrigada, ela disse, sua voz rouca. Ele assentiu uma vez. Não, obrigada a você. Então, tão rapidamente quanto chegaram, os oficiais voltaram para sua aeronave. Motores rugiram, pás giraram. O vento uivou uma última vez, dobrando as árvores e levantando pedaços de poeira da terra enquanto os helicópteros subiam no ar e desapareciam no céu. Lana permaneceu na varanda. A multidão permaneceu, sussurrando em admiração, mas ela sentiu algo totalmente diferente. Paz, validação e o começo de algo novo. Existem momentos na vida de uma pessoa que estendem o tempo, onde uma única respiração carrega o peso de tudo o que veio antes dela e de tudo o que deve seguir. Para Lana Cross, esse momento começou não em uma enfermaria de hospital, não em uma baía de trauma, mas nos degraus de um pequeno auditório da cidade onde um pódio a esperava. Sob o zumbido das luzes do palco e centenas de câmeras que piscavam como uma tempestade de vagalumes. 2 dias haviam se passado desde que os helicópteros vieram. 2 dias desde que a Marinha havia descido em seu apartamento modesto com medalhas, um cheque e o tipo de respeito que ela pensou que nunca mais veria. Desde então, o mundo tinha mudado sob seus pés. O silêncio se foi. Agora vinha o barulho. Começou com a imprensa local. Um único clipe da saudação do helicóptero capturado por uma vizinha em seu telefone, postado no TikTok. 2 milhões de visualizações em 12 horas. A história foi captada por uma estação de notícias de Houston. Então, chegou às manchetes nacionais. Enfermeira demitida que salvou a vida de Navy SEAL ganha medalha, cheque e honra. Então vieram as ligações. CNN, Fox, NPR, podcasts, programas matinais. A caixa de entrada de Lana inundou.
Ela não tinha aberto a maioria das mensagens, ainda sem saber como enfrentar toda a tensão. Ela não era uma celebridade. Ela não estava em busca de manchetes. Ela tinha feito o que tinha sido treinada para fazer. E ainda assim, aqui estava ela no palco do auditório, cercada por oficiais militares uniformizados, membros da imprensa e uma comunidade que uma vez não sabia nada sobre ela e agora não parava de dizer seu nome. Lana se sentou na primeira fila da cerimônia improvisada, com as costas retas, os dedos firmemente entrelaçados em seu colo. Seus nervos zumbiam sob sua pele. Câmeras percorriam a sala. Um oficial de relações públicas da Marinha se aproximou do pódio, ladeado por uma bandeira americana de um lado e o selo oficial da Marinha do outro. Senhoras e senhores, o oficial começou, hoje honramos uma civil que exemplificou coragem, integridade e precisão extraordinárias em um momento de pressão indescritível. Uma enfermeira que salvou a vida de um de nossos. Ele fez uma pausa. Um operador de primeiro nível cuja identidade, por razões de segurança nacional, permanecerá classificada, está vivo hoje porque Lana Cross escolheu agir. Ela operou sozinha, sem ordens, sem reforço e sob ameaça de consequências profissionais e legais. Ele a olhou diretamente agora. Mas às vezes fazer o que é certo não é sobre permissão. É sobre caráter. Hoje a Marinha dos Estados Unidos concede a Lana Cross a Medalha de Serviço Civil Distinto, a mais alta honra que podemos conceder a um civil. A sala irrompeu em aplausos. Lana se levantou, os joelhos ligeiramente instáveis, e caminhou em direção ao palco. Seu vestido era simples, azul marinho, ironicamente, e modesto. Ela não tinha usado maquiagem. Ela não tinha cacheado o cabelo. Ela não estava tentando ser nada além do que era. Uma enfermeira que havia seguido seu juramento à risca, mesmo quando isso lhe custou tudo. Ao chegar ao centro do palco, o comandante da Marinha, o mesmo que tinha ido à sua varanda, colocou a medalha em seu pescoço. Seu peso era real, seu brilho capturando cada luz na sala. Ele se inclinou para ela e sussurrou, alto o suficiente para ela ouvir, você foi a única linha entre a morte e a vida. Nunca se esqueça disso. Ela sentiu, engolindo o nó na garganta. Um segundo oficial se adiantou e lhe entregou o microfone. Por um momento, Lana simplesmente ficou lá, em silêncio. A sala prendeu a respiração. Ela não tinha um roteiro. Ela não tinha um teleprompter. Ela só tinha sua verdade. Eu não sei o que dizer, ela começou suavemente, sua voz tremendo. Eu não planejei isso. Eu não acordei pensando que estaria aqui. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. A sala se acalmou ainda mais. Até a imprensa abaixou suas câmeras ligeiramente. Eu sou uma enfermeira. Eu treinei para momentos como aquela noite. Não para a tensão, não para o perigo, mas para a chance de ajudar. Para salvar alguém. É isso que nós fazemos. Foi isso que eu fiz. Ela fez uma pausa, seus dedos se apertando na borda do pódio. Quando a vida estava em jogo, eu escolhi agir. Não porque eu sou corajosa, não porque eu sou especial, mas porque alguém tinha que fazer. E ninguém mais faria. Ela olhou para o metal em seu pescoço. E talvez eu tenha perdido muito por causa dessa escolha. Meu emprego, minha reputação, minha paz. Mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Sempre. Porque aquele homem está vivo. Ele está respirando. Ele verá sua família novamente. E isso vale a pena. Uma única lágrima escorregou por sua bochecha. Eu quero agradecer a Marinha por me ver, por acreditar no que aconteceu, por restaurar meu nome quando outros tentaram apagá-lo. E eu quero agradecer a todos que enviaram mensagens, que compartilharam minha história, que me lembraram que o silêncio não precisa vencer. Ela olhou para a plateia. Alguns estavam chorando. Alguns tinham se levantado sem perceber. Repórteres digitavam furiosamente, com as cabeças balançando. Eu não preciso ser famosa. Eu não preciso de mais medalhas. Eu só preciso saber que fiz a diferença. Que eu importei. Ela se afastou do microfone, e a multidão irrompeu. Aplausos estrondosos subiram pela sala, ecoando em cada parede, como um rugido de justiça há muito tempo adiada. As pessoas se levantaram, aplaudiram. Até a imprensa aplaudiu. Por um minuto inteiro, Lana ficou imóvel, absorvendo o momento como oxigênio depois de se afogar. Porque apenas dias atrás ela tinha sido arrastada para fora de um hospital como uma criminosa. Ela tinha andado em vergonha e silêncio, imaginando se um dia se curaria do golpe. Mas agora ela se levantou como um monumento à coragem, à resiliência, a tudo que eles tentaram destruir nela.
Após a cerimônia, repórteres a cercaram educadamente. Microfones se estenderam. Ela respondeu algumas perguntas, mantendo seu tom humilde, ponderado, gracioso. Ela estava em alta novamente em poucas horas. Lana Cross, enfermeira heroína. 40 balas. Seu discurso circulou pela internet. Um senador dos Estados Unidos retweetou o vídeo. Podcasts debateram a decisão do hospital. Analistas jurídicos chamaram sua demissão de um conto de advertência. Enfermeiras em todo o país se uniram a ela. Ela fez o que todos nós somos treinados para fazer, disse uma. E ela pagou o preço. Mas não mais nas sombras. Não mais sozinha. Lana recebeu uma oferta de uma rede de hospitais nacional para servir como diretora de emergência, ética e advocacia, um cargo criado especificamente para ela. Ela não a aceitou. Ainda. Ela não estava em busca de redenção, porque a verdade era que ela nunca precisou de redenção. O mundo só tinha demorado para alcançar a verdade. Naquela noite, Lana voltou para seu apartamento. O ar cheirava diferente. Mais limpo. Ela se sentou com uma xícara de chá quente e assistiu à reprise da cerimônia online. Quando ela se viu naquele palco, sua voz, suas lágrimas, não parecia que ela estava assistindo outra pessoa. Parecia que ela estava testemunhando quem ela sempre foi. Não uma vítima, não um conto de advertência, mas um símbolo. Prova de que fazer a coisa certa pode ser doloroso. Mas nunca é inútil. A câmera congelou em sua imagem. Metal brilhando, olhos firmes, boca em força tranquila. E abaixo dela, as manchetes finalmente contaram a verdade. Lana Cross, a enfermeira que escolheu a vida em vez do medo e venceu. O ar estava fresco e nítido na manhã em que Lana Cross desceu do avião em Denver. Sua respiração se enrolou visivelmente ao pisar na pista, duas modestas malas rolando atrás dela e uma carta dobrada da Marinha guardada no bolso interno de seu casaco. Tinha sido apenas uma semana desde que os helicópteros chegaram, apenas dias desde que o mundo começou a chamá-la de heroína. Mas aqui, longe dos flashes e manchetes, ela não veio para ser elogiada, mas para recomeçar. Rich Haven Medical não era o maior hospital. Não brilhava como as torres em Houston, mas se erguia orgulhoso, limpo e acolhedor sob as montanhas nevadas. Sua entrada de vidro refletia o sol da manhã, e quando Lana se aproximou das portas, ela não sentiu nervosismo, apenas propósito, o tipo que se enraiza profundamente em seu peito e a sussurra de volta para casa. Lá dentro, o saguão zumbia com conversas suaves e o suave murmúrio de cuidado em movimento. Quando ela se aproximou da recepção, uma jovem recepcionista levantou os olhos arregalados. Você deve ser a senhora Cross, ela disse, levantando-se. Eles estavam esperando por você. Lana sorriu, sem saber como responder. Cada momento desde os helicópteros parecia surreal, como se estivesse caminhando pela história de outra pessoa. No entanto, este momento, pisar em um lugar não para ser envergonhada, mas confiada, parecia mais real do que qualquer coisa que ela tinha sentido em semanas. Ela foi levada por corredores amplos e limpos. Enfermeiras ofereciam acenos educados. Alguns sussurravam seu nome. Outros simplesmente observavam, os olhos cheios de gratidão silenciosa. Ela não se exibia. Ela não precisava. O ar de respeito a seguia sem esforço. Ela não tinha exigido essa posição. Ela a havia encontrado porque sua verdade se recusava a ser enterrada. Seu novo escritório ficava no extremo da ala de emergência. Seu nome já havia sido colocado no vidro em letras prateadas suaves. Lana Cross, enfermeira-chefe de resposta a emergências. Ela passou os dedos por cima levemente, deixando o momento se assentar. Ela abriu a porta e encontrou uma mesa, um novo jaleco, prateleiras cheias de livros de liderança e uma nota de boas-vindas da equipe que dizia simplesmente: "Estamos orgulhosos de trabalhar com você." Naquele primeiro dia, ela não se escondeu em seu escritório. Ela andou pelo andar. Ela verificou o estado de pacientes. Ela deu sombra. Ela se ajoelhou ao lado de uma criança com febre e tranquilizou um pai. Ponderando nervosamente, ela fez anotações. Ela ouviu. Ela pertencia. Ao pôr do sol, ela ficou do lado de fora, o jaleco do hospital enrolado em torno dela, sua respiração subindo para o céu crepuscular. Atrás dela, Reed Haven zumbia com vida, um lugar que a tinha escolhido para ser vista não como escândalo, mas como força. Ela olhou para as estrelas que se formavam no crepúsculo, sorriu fracamente e sussurrou para si mesma: "É aqui que eu deveria estar." Ela não tinha apenas encontrado um novo emprego. Ela tinha entrado por uma porta melhor, construída sobre a verdade,
iluminada pelo propósito e mantida aberta por pessoas que ainda acreditavam em fazer o que é certo. O sol lançou um tom dourado sobre a vasta extensão da base da marinha, pintando longas sombras na pista enquanto helicópteros ociosos pairavam na distância. Meses haviam se passado desde aquela noite fatídica, desde que Lana Cross tinha tomado a decisão impossível que desvendaria e então reconstruiria sua vida. Agora ela estava em silêncio ao lado de um centro de recuperação aninhado no coração da base, suas mãos cruzadas, seu coração firme. Lá dentro, a sala era simples, uma única cama, uma janela com vista para os campos de treinamento. O homem deitado lá não era mais pálido e frágil, mas mais forte, curado, embora cicatrizes ainda corressem profundamente em sua pele. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e por um momento o silêncio, disse tudo o que as palavras não podiam. Ele sorriu fracamente. Eles me disseram seu nome. Lana. Ela assentiu. Eles me disseram o seu. Não tudo, no entanto. Ambos riram suavemente. Sem câmeras, ele perguntou. Sem microfones, ela respondeu. Apenas nós. Eles sentaram juntos por um tempo, falando em tons baixos sobre a noite, o pânico, a dor, a 37ª bala, o momento em que ele pensou que tudo tinha acabado, e as mãos, as dela que o puxaram de volta. Não era uma história para a imprensa. Era uma que eles compartilhavam sozinhos, dois sobreviventes do mesmo momento, cada um mudado por ele para sempre. Quando ela se levantou para sair, ele disse, eu te devo mais do que a minha vida. Ela balançou a cabeça suavemente. Você não me deve nada. Você me deu algo também. A chance de lembrar porque eu me tornei enfermeira. Eles apertaram as mãos. Sem saudação, sem cerimônia, apenas respeito mútuo e silencioso. Lá fora, a brisa tinha aumentado, agitando as bandeiras no alto. Lana caminhou lentamente em direção aos portões de saída, à luz da tarde lavando a base. Seus passos eram calmos, seu coração mais leve do que tinha sido em meses. Então veio uma voz hesitante atrás dela. Senhora Cross. Ela se virou para encontrar uma jovem, mal com 20 anos, com scrubs de enfermeira novinhos em folha, seu crachá ainda fresco com laminação. Ela estava rigidamente, segurando um bloco de notas no peito, os olhos arregalados de admiração. Eu só queria dizer que você é a razão pela qual eu entrei para a enfermagem, ela disse rapidamente. Eu li tudo. Assisti às entrevistas. Você me fez acreditar que ainda podemos fazer a diferença. Lana sorriu suavemente. Ela se adiantou, colocando uma mão tranquilizadora no ombro da menina. Então me prometa algo, ela disse. Nunca espere por permissão para fazer o que é certo. A menina assentiu, com os olhos lacrimejando, segurando a promessa como um juramento sagrado. Atrás deles, o zumbido das pás voltou, 2 helicópteros subindo graciosamente no céu. Mas desta vez eles não estavam lá. Em busca ou pânico, eles pairavam em saudação, subindo acima da base como guardiões de uma verdade silenciosa. Lana olhou para cima uma vez, depois se virou em direção à estrada à frente. Ela não andou como alguém que tinha perdido tudo. Ela andou como alguém que tinha encontrado seu lugar no mundo, não por causa do que ela suportou, mas por causa do que ela se atreveu a fazer quando mais importava. Se você gostou da história de Lana Cross e de sua incrível jornada de salvar um Navy SEAL a se manter forte diante da injustiça, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias poderosas. Nós adoraríamos saber sua opinião. O que você acha de como a história de Lana terminou? A justiça foi realmente servida? Deixe seus comentários abaixo e avalie esta história em uma escala de 1 a 10. Além disso, nos diga de onde você está assistindo. Sempre agradecemos a nossa audiência global. Seu feedback nos ajuda a dar vida a mais conteúdos inspiradores como este. Obrigado por assistir.